Bom dia, paz do Senhor. Estamos nessa manhã mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de hoje se encontra no livro de Isaías, no capítulo 1. Uma palavra linda, abençoada que o Senhor tem nos concedido nessa manhã. E eu quero compartilhar com você. Nós vamos falar hoje de sacrifício. Nós vamos falar de holocaustos. Amém? E versículo abençoado aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerro, e nem de cordeiro, nem de bode. Lá no versículo 15 diz assim: Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multiplique as vossas orações, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Quando eu li essa palavra, irmãos, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei assim extasiada, porque eu comecei a entender como aquele povo, naquela época, estava vivendo, sobre sofrimento, sobre pecado, vivendo sobre a idolatria, vivendo dias de maldade sobre a face da terra. E Deus usa o profeta, vai lá, levanta o profeta com autoridade, que Isaías foi um profeta assim, com autoridade, e fala através da boca de Isaías, fala: Isaías, vai lá e aconselha aquele povo. Fala para aquele povo, Isaías, que não adianta fazer uma multidão de sacrifício, não adianta fazer uma multidão de holocaustos, de sacrifícios, de oferendas a mim, se não está chegando diante de mim. Eu fiquei maravilhada e o Senhor começou a trazer para a minha vida, para as nossas vidas, que muitas das vezes, meus amados, nós estamos sacrificando e não está chegando diante de Deus. Será por que a gente, às vezes, fazemos tanto sacrifício, entramos em campanha, subimos aos montes, fazemos jejum de 6 horas, de 12 horas, temos um dia com Deus, e daqui e dali, e Deus, irmãos, Ele não atenta para o nosso sacrifício. A Bíblia fala, lá no livro de Eclesiastes, que nós temos, que ter cuidado com o nosso sacrifício, para que nós não venhamos oferecer ao Senhor sacrifícios de tolo. Porque hoje em dia está se sacrificando muito e obedecendo pouco. E o que Deus requer da mim e da sua vida é obediência, para que esse sacrifício feito chegue suave diante da narina de Deus. E eu comecei a ler todo, eu não li todo o capítulo, mas quando você puder acompanhar, pegue a sua Bíblia, abra, leia, medite, porque Deus vai falar com você, assim como Ele tratou com aquele povo. Ele falou para aquele povo, usando a boca de Isaías e aconselhando, em outras palavras, para de fazer sacrifícios que não me agradam. Porque não estava chegando diante dele. Primeiro tinha que purificar o altar, tinha que tirar as cinzas, tinha que consertar o altar que estava quebrado, ou seja, eles teriam que obedecer à lei, eles teriam que obedecer ao Senhor, eles teriam que andar em caminhos retos, deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar as coisas errôneas que eles faziam, para que o sacrifício deles chegasse diante de Deus. Aí Deus vai, abre a boca do profeta e aconselha ele. A partir do versículo 11 em diante, você vê Deus aconselhando e falando: não adianta fazer sacrifício porque eu não vou responder. Não adianta olhar para fazer sacrifício porque eu não vou atentar para esse sacrifício. Você já parou para meditar nessa manhã? Nos sacrifícios que você tem feito? Será que eles têm chegado diante do trono de Deus? Será que eles têm sido de uma maneira correta, certa? E você está aí se perguntando: missionária, qual seria a maneira correta para a gente oferecer primeiro um sacrifício? A primeira regra que eu vejo, que eu compreendo, que eu entendo dentro da palavra, é você primeiramente
obedecer a palavra. É você obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus manda, para depois a gente oferecer um sacrifício. No livro de Oséias tem um versículo que eu gosto muito que diz que Deus ele não se agrada em holocaustos, né? Que Deus ele não se agrada de sacrifício, mas ele agrada do sacrifício, mas ele quer primeiro a obediência. Se você sacrifica sem obedecer, ele diz, eu quero mais obediência do que os sacrifícios. As pessoas estão obedecendo muito, ou seja, não estão obedecendo nada e estão oferecendo muito sacrifício, estão sacrificando demais e obedecendo de menos. Quando a palavra de Deus fala, lá na lei de Moisés, e que vem até os dias de hoje, os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos? Se a gente for parar e começar a seguir os mandamentos, é um sacrifício tremendo, porque obedecer mandamento não é fácil. Mas qual é o mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Será que nós temos amado o Senhor sobre todas as coisas para ir oferecer sacrifício? Aí vem os outros mandamentos. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Para você fazer sacrifício? Não adianta você sacrificar se você não ama, se você não respeita, se você humilha o teu irmão, se você pisa em cima dele, se você julga ele, se você joga as coisas na cara dele, se você rejeita ele. Aí você vai fazer sacrifício, irmão, Deus não vai receber. Tem que obedecer primeiro a Deus, para depois você oferecer sacrifício. Aquele povo estava vivendo assim, estava vivendo de qualquer maneira, na idolatria, no pecado, fazendo tudo errado e estava oferecendo. Aí Deus usa a boca do profeta e diz, de que serve a multidão dos vossos sacrifícios? Para que tanto sacrifício se você não obedece, se você não ama, se você não respeita o teu próximo? Aí no versículo 15 que eu li, vai dizendo assim, por isso, quando estende as vossas mãos, eu escondo os meus olhos. Sabe? Eles estavam oferecendo, eles estavam sacrificando e os olhos do Senhor estavam vedados, estavam fechados, estava tapado para aquele sacrifício, não estava chegando diante do altar de Deus, dos atos de Deus. Aí vem dizendo, e a multidão das vossas orações. Irmãos, até para orar, irmãos, nós temos que saber orar, chegar diante de Deus. Tem pessoas que chegam nas suas orações cheias de petulância, cheias de arrogância. Parece que está orando para a multidão ouvir. E a maior oração é aquela que você já vem com quebrantamento diante de Deus. Senhor, eu sou falho. Se aquele povo estivesse fazendo dessa forma, já chegasse diante de Deus com as orações deles, no altar de Deus se quebrantando, eu tenho certeza que os olhos de Deus não seriam fechados. Não, as mãos dele não estariam encolhidas nem escondidas para aquele povo. Mas quando a gente vê aqui, o próprio Deus diz, nem as vossas orações não ouvirei. Sabe por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Estão cheias de pecado, estão cheias de luxúrias. Estavam orando, mas o coração não estava quebrantado diante de Deus. Não adianta você orar e não se quebrantar. Não adianta você orar e não perdoar. Não adianta você orar, irmãos, e entrar dentro dos atos do Senhor, fazer orações longas e botar o dedo na cara do teu irmão. Deus não vai atentar para a tua oração. E estava acontecendo com aquele povo. O povo estava vivendo daquele jeito. Estava oferecendo orações, sacrifícios, mas não estava chegando diante de Deus. Como é que tem sido a tua oração? A gente ouve tanta coisa por aí, em tantas orações, que a gente sabe que não vai chegar diante de Deus. E as pessoas estão achando que estão se enganando a quem? A si próprias. Elas estão enganando a si mesmas. Aquele povo estava se enganando, gastando tempo, matando carneiro, matando animais para oferecer e não estava adiantando em nada. Nos dias de hoje se trata da mesma situação.
Quantas das vezes, irmãos, subimos ao monte, quantas das vezes jejuamos, quantas das vezes pregamos, quantas das vezes falamos. E sabe o que está acontecendo? Deus lá do céu está falando assim, eu não estou atentando para nada disso. Vocês estão fazendo sacrifício de tolo. Vamos consertar nosso altar nessa manhã? Vamos colocar primeiro tudo diante de Deus? Vamos ver o que precisa ser retirado, arrancado daqui de dentro, para que a minha e a tua oração chegue, para que o milagre aconteça. Porque, irmãos, se tiver com o altar quebrado, se tiver, irmãos, com o altar desconcertado, a oferenda, o teu sacrifício não vai chegar diante de Deus. Você vai gastar seu tempo, você vai gastar a tua noite acordado, você vai gastar a tua noite de sono. E não vai adiantar nada. Porque aquele povo estava fazendo aqui, fazendo assim. Deixa eu repetir o versículo 16. Lavai-vos. É isso que Deus quer, que nós venhamos nos lavar, venhamos nos limpar primeiro, para depois a gente oferecer sacrifício. Se está tudo errado na nossa vida, e a gente fica insistindo, conserta primeiro. Endireita primeiro. Aí depois você vai fazer seu sacrifício. Sabe? Eu vejo pessoas, irmãos, fazendo sacrifício. Deus me traz a memória e manda eu abrir a minha boca. Porque eu vejo pelo Espírito de Deus pessoas fazendo sacrifício, subindo aos montes, fazendo jejum, irmão, para acabar com o casamento do outro. Para ficar com a mulher do outro. Para ficar com a esposa do outro. Que sacrifício é esse, irmão? Que sacrifício? Acha que Deus vai atentar para esse tipo de sacrifício? Subir num monte para pedir, Senhor, mata o outro. Esquarteja o outro. Você está fazendo papel de tolo. Deus não vai fazer isso. Conserta teu altar primeiro. Teu altar é a tua vida. Conserta com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo. Conserta com o vizinho. Conserta com o irmão da mesa de oração. Conserta, vai consertar primeiro, senão você vai ficar fazendo calo no joelho à toa. Vai sangrar teu joelho sem necessidade. Vai passar noites e noites clamando e Deus não vai atentar. Eu sinto muito de dizer isso porque estava acontecendo com aquele povo. Deus usou a boca do profeta para falar, não faça porque não vai adiantar, conserta primeiro, lava-se primeiro, purifica-se primeiro. É a palavra de Deus que diz, e quando a palavra vem para esse lado, muitas pessoas não gostam. Mas eu falo para a minha vida, se eu não me consertar, se eu não colocar no meu altar em dia, irmão, eu vou ficar fazendo sacrifício de tolo. E a Bíblia vem dizendo aqui, foi o Senhor usando a boca do profeta para aquele povo. Fala para esse povo que eles têm primeiro que se lavar, se purificar, tirar o mal dos vossos atos. Nossos atos muitas das vezes nos condenam. Nossos atos muitas das vezes nos tira da presença de Deus. Nossos atos fazem com que a nossa oração não chegue ao trono de Deus. Vamos nos purificar primeiro para depois oferecer sacrifício. Limpa primeiro, tira as cinzas, remove. Se for preciso, faz de novo o altar. Aceita Jesus novamente. Se conserta. E depois você vai oferecer sacrifício. Porque senão, irmão, nem a oração vai chegar diante dele, é a palavra de Deus que diz. E aquele povo estava fazendo desse jeito, nos dias de hoje não é diferente. Você vê tanta gente fazendo tanto sacrifício aí, pagando votos, fazendo romaria, sacrificando a carne, andando a pé, ficando com fome. E Deus não está nem aí, sabe por quê? Porque o que Deus quer primeiro é que nós venhamos nos purificar dos nossos atos. Os nossos atos é que tem nos condenado. Os nossos atos é que tem muitas das vezes chegado diante das narinas de Deus. É o que falamos, é o que pensamos, é como agimos. E estamos sacrificando. Sacrifício para Deus é obediência, é amar o próximo. É entender, compreender seu irmão. É ter uma vida santa, digna diante de Deus. Deixando a mentira, a prostituição, a idolatria, o pecado. Se você conseguir deixar isso tudo, já está agradando os olhos de Deus. Já está fazendo 80% daquilo que Deus requer. Obediência à palavra.
Não adianta você ofertar, dizimar, se tem uma vida toda desconcertada. Só vai servir para encher o bolso do pastor. Porque a tua vida vai continuar na mesma e não vale a pena. Essa palavra de despertamento para sua vida nessa manhã. For oferecer sua oferta, primeiro conserta teu altar. Vai lá, conserta com teu irmão, conserta com teu filho, conserta com o vizinho, conserta com o irmão de oração. Vai lá e conserta primeiro. Aí você vai e oferece. Aí você sobe monte. Aí você, faz os sacrifícios. Para que ele chegue diante de Deus como um cheiro suave. Para a gente terminar. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão e tratai das causas das viúvas. Tá? Versículo 17. Então, a receita tá aqui para você que gosta de sacrificar muito e obedecer pouco, tá? A receita tá aqui, ó. Aprendei a fazer o bem. Tu tá fazendo bem? Porque tem pessoas que fazem o bem, mas quer mostrar para todo mundo que tá fazendo bem. Não é por aí não, tá? Você tem que fazer o bem sem mostrar a outra mão que você está fazendo. Não é para público aplaudir o que você está fazendo, não. Porque tem gente que faz e depois fica botando, nos alto-falantes da vida. Ah, eu fiz o bem. Isso aí também não vai agradar.